Podemos estar assentados um instante. Meus queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicação, Rádio Ativa. Hoje, antes de falarmos da liturgia propriamente dito, é bom lembrarmos, é 1º de agosto. E agosto, na igreja, sempre foi o mês dedicado, tematicamente falando. Eu costumo dizer que nós temos agora 3 meses fortes, né? Agosto, setembro e outubro. E agosto é dedicado à meditação, à reflexão sobre as vocações. Muito feliz a escolha do canto de entrada, porque fala justamente deste convite que o Senhor faz a cada um de nós, chamando-nos a realizar plenamente na sua igreja a vocação para a qual fomos batizados. Vocação herdada do nosso batismo. Só para não esquecer, depois setembro é o mês da Bíblia e outubro o mês das missões. Mas também hoje a igreja celebra a memória de um grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório. É um grande jurista, viu, Rafael? Advogado. Ganhou muitas causas, de família nobre, muito rico. E o pai e a mãe todo orgulhoso, muito jovenzinho, já ganhando causas importantes e com uma sabedoria tremenda. E aí, Dr. Bertolucci, ele perdeu uma grande causa. Que ele postava todo o nome dele, a fama dele naquela causa. E ele perdeu. E aquilo para ele foi a grande decepção da vida dele. Ontem nós meditávamos a forma como Inácio de Loyola, através de um machucado, de um ferimento, vai encontrar Jesus. Aqui hoje, embora já fosse cristão de berço, mas é por esta decepção, desilusão, que Santo Afonso vai então se dedicar e se entregar toda a sua vida a Deus, e ele deixa a carreira de advogado para entrar no seminário. E aí se torna padre e depois bispo. Grande devoto da Virgem Maria. Esse Afonso Maria, esse Maria não é do sobrenome ou do nome dele. É porque ele era tão devoto que ele fez questão de ter o nome de Maria no seu próprio nome. Afonso Maria de Ligório. E ele também fundou uma grande congregação espalhada pelo mundo inteiro que todos nós conhecemos, a congregação dos padres, irmãos e irmãs missionários redentoristas, que aqui no Brasil, principalmente, eles estão lá no Santuário Nacional de Aparecida, estão lá no Santuário lá em Goiás, Divino Pai Eterno, e tantos santuários esparramados por este Brasil. Foi uma congregação fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. Agora, olhando para a liturgia de hoje, a profecia de Jeremias, ele observa o trabalho do oleiro. Eu não sei se alguém aqui já viu como um oleiro trabalha, né? Às vezes, se não viu ao vivo, virtualmente, pelas redes sociais, pela televisão, nos filmes, talvez você já tenha visto. E o oleiro é aquele que ele pega o barro e ele vai moldar o barro do jeito dele. Não é o barro que escolhe o jeito que quer ficar, mas é o oleiro que molda. E do oleiro também nós temos uma passagem interessante, porque o oleiro também ele conserta as peças defeituosas. Ele molda, esquenta no forno. Então, às vezes, nós devemos olhar que quando às vezes estamos sofrendo, porque às vezes a gente está sendo colocado no molde, é porque Deus não desistiu de nós. Porque se tivesse desistido, ele quebrava e fazia de novo, né? Quebra e faz de novo. Não, se ele está tentando consertar a gente é porque ainda tem jeito. Agradeçamos a Deus, se ele está querendo nos consertar, é porque ele não desistiu ainda de nós, e ele não vai desistir nunca de nenhum de nós. E Jeremias então vê nesta visão divina que Deus está sempre a nos modelar, sempre a nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos.
E a gente então tem que ser dóceis na mão desse Deus que, através do seu Espírito Santo, vai modelando a vocação para a qual nós fomos chamados. Mês vocacional, você de repente imagina, eu não tenho vocação nenhuma. Claro que você tem. Você não é pai? Vocação à paternidade. Você não é mãe? Vocação à maternidade. Você não tem uma profissão? A vocação ao teu trabalho, a vocação ao estudo, a vocação ao exercício de um ministério, ou de uma pastoral, ou de um trabalho, em um movimento da igreja. Tudo isso é chamado de Deus e a resposta do homem. Mas quando eu olho para esta passagem bíblica, eu lembro de uma antiga canção. Aqui tem alguns antigos como eu que vai lembrar, que é muito belíssima, né? Porque ela diz assim, quem souber canta comigo, ela diz assim: eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, rompe minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cante para Jesus que você quer ser nesse mês vocacional um vaso novo. Para Jesus nós não podemos ser um vaso rachado que vaza, um vaso quebrado que entra sujeira. Nós temos que ser um vaso novo, para poder colocar dentro o maior de todos os tesouros que a humanidade pode desejar: Jesus Eucarístico. Lembre-se disso. Você traz dentro de si o maior tesouro que a humanidade poderia ter: Jesus Eucarístico. Depois, o Evangelho de hoje faz uma comparação nesta parábola. O que parece o reino dos céus? E ele vai dizer: uma rede jogada no mar, que recolhe toda espécie de peixe. Quando os pescadores puxam, vem peixe bom, peixe ruim, peixe grande, peixe pequeno. E esse evangelho Mateus escreveu para os judeus convertidos, porque eles não aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus. Então, nessa expressão, peixes de todos os tamanhos, de todos os tipos, significa que o reino de Deus é para todos. E nesta mesma linha de raciocínio, a segunda parábola do joio e do trigo, nós vemos que o mundo é confuso. A barca é a figura da igreja, de onde se lança as redes. E na rede, como eu disse, tem coisas boas, tem coisas ruins e tem coisas neutras. Mas não nos preocupemos, pois somente pessoas egoístas e fechadas à graça de Deus é que serão jogadas fora. Se você traz no seu coração a sincera vontade de aceitar Jesus, a sincera vontade de ser salvo, a sincera vontade de estar na eternidade um dia, mesmo que você tenha todas as dificuldades do mundo, Deus vai entender o fundo do seu coração. Mas nós ficamos hoje a imaginar, porque quando as pessoas às vezes criticam, né? Ah, mas as pessoas que estão dentro da igreja é tudo cheio de defeito, é tudo mal pagador, o outro bebe, o outro fuma, o outro não sei o quê, o padre faz isso, o diácono faz aquilo, a freira faz aquilo. Eu me lembro a rede lançada, por exemplo, nos rios da vida hoje. Se a gente jogar uma rede no rio Tietê, por exemplo, né? E for puxar, com certeza vai vir peixe também. Mas vai vir pneu, garrafa PET, saco de lixo. E aí eu trabalho de jogar fora que não presta, de selecionar. E o pior de tudo é que às vezes ainda vem caco de vidro, você corta a mão e machuca também. Eu lembro aqui até, parece piada, mas não é, né? O cara jogou uma televisão dentro do rio. Mas ele não satisfeito, porque acho que os peixes devem ter reclamado,
Ele jogou um sofá para ele sentar para assistir televisão, de certo, né? Porque como é que tem a mente de jogar uma televisão, um sofá dentro do rio? Eu fico olhando aqui na nossa cidade. A gente andava pelas rodovias em voltas, as vicinais, era lixo para todo lado. Aí o povo reclamava. Não, porque não tem onde pôr. Aí o prefeito vai e faz um lugar para pôr, as pessoas têm preguiça de ir lá levar. Pode levar o lixo que for. Lá tem lugar para tudo, para separar tudo. Mas aí as pessoas preferem jogar na beira da rodovia. É sacola, é tijolo velho, é telha, é caibra, é madeira, é cachorro morto, é vaca. O que nós estamos fazendo com a nossa casa, a terra? Destruindo. E a gente tem também, quando olhar para essa parábola, não nos sentimos melhor que os outros, porque estamos na igreja. Nós devemos olhar que Deus é Pai. E um pai, às vezes, ele dá mais atenção para o filho que dá mais trabalho. Lembre-se disso. Porque às vezes você está dentro da igreja, está tudo certinho com você, você vai falar assim, mas Deus não está olhando para mim, é porque está preocupado que os outros estão dando mais trabalho que você. Como um pai e uma mãe faz com os filhos que dão mais trabalho. E eu lembro que às vezes, nessa história da vocação, quando se reclamava, eu falei das pessoas que estão na igreja, de onde é que vêm os padres? De onde é que vêm os diáconos? De onde que vêm os agentes de pastoral? Vem das famílias que estão aí fora. Se estão degringoladas, se estão sem fé, se estão tudo enrolado, é o que às vezes a gente recebe. É o que tem. Monsenhor Orlando, que é fundador da comunidade Providência Santíssima, uma vez numa pregação ele dizia uma coisa interessante que nunca esqueci. Ele dizia assim, tem hora que a gente olha e parece um fim de feira. O que significa isso, fim de feira? Ele falou assim, tem alface murcha, tem tomate que todo mundo já apertou. É o que vem. Mas Deus sabe usar desta vocação, destes pecadores, para fazer homens e mulheres santos e santas, como os dois exemplos que eu citei, de Santo Inácio e de Santo Afonso. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, 2013, ele disse que os maiores beneficiários da evangelização são aqueles que evangelizam. Quem aqui é professor, eu dei aula há mais de 20 anos, e eu sou testemunha disso. A gente aprende muito mais ensinando do que sendo ensinado. Porque todo começo de ano a gente fala a mesma coisa, né? A turma é outra, mas a gente está ali na mesma coisa, repetindo tudo aquilo ali. E a gente tem que preparar a aula, então você tem que estudar para preparar a aula, você tem que atualizar. Então, quer dizer, você vai aprendendo. Então, no processo da evangelização, quanto mais eu tenho que preparar uma pregação, a leitura do Evangelho, uma Lexio Divina, eu estou também absorvendo em mim essa espiritualidade. E é por isso que o Papa Francisco, ele diz isso. E o Papa Bento também diz uma coisa interessante. Ele diz que podem ter pessoas que destruíram totalmente em si o amor de Deus. Destruíram totalmente através da mentira, através do ódio, espezinharam o amor, se tornaram terríveis. Nem parecem figuras humanas, são assustadoras. Mas tais indivíduos estão aí por aí. E nós às vezes nos perguntamos, como alguém pode ser tão mau? E a resposta é muito simples. Pela ausência do amor de Deus. Porque pode falar que tem amor de Deus, mas se for desse jeito aqui, é mentira, está mentindo. Porque quem verdadeiramente tem em si o amor de Deus, não compactua com o mal. Procura ser e se esforçar para fazer o melhor para cada irmão e cada irmã que cruzar o seu caminho. Então peçamos a Deus, através desta liturgia, através desse mês vocacional, que também nós possamos ser mais fiéis e cumprir dignamente a vocação para a qual Deus nos chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.